Boa tarde, alunos do primeiro ano. Eu sou o professor em formação Douglas. Estou aqui para ter uma aula bem divertida com vocês sobre antecessor e sucessor da matéria de matemática. Acredito que muitos de vocês já conheçam um pouco sobre esse conteúdo e se não conhecem, vamos aprender e lembrar também hoje nessa aula, tá bom? Mas antes vamos fazer alguns combinados. É preciso que vocês separem um canto, uma mesa de preferência e alguns materiais, como lápis de cera, lápis de cor, tinta guache se tiverem disponível, papelão se tiverem, ou se não pode ser qualquer folha, folha branca, folha riscada, não tem problema. E folha colorida se tiverem, mas se não tiver, não tem problema. Separem os materiais que você encontrou na sua casa e deixem no canto que a gente já vai começar. Antes eu vou passar um vídeo para vocês que vocês vão lembrar e entender do que se trata antecessor e sucessor. Vamos lá, bastante atenção no vídeo. Então agora a gente vai ver um pouquinho do que é o antecessor e sucessor a partir desse vídeo. Vamos lá então. Primeiro nós temos o número 2. O número que vem antes do 2 é o número 1 e o que vem depois é o 3. Então o antecessor do 2 é 1 e o sucessor é o 3. Nós podemos ver a partir dos animais também. O leão está no meio, quem vem antes do leão, o antecessor é a girafa. E quem vem depois do leão, o sucessor é o sapo. Então a gente entende que antecessor é antes e sucessor é depois. Qual é o antecessor de 4? 3, pois ele vem antes do 4. E qual é o sucessor de 4? 5, pois ele vem depois do número 4. Agora que vocês viram o vídeo que explicou um pouco mais sobre antecessor e sucessor, eu vou explicar para vocês os números naturais, que para o surgimento do antecessor e sucessor teve a criação dos números naturais. Os números naturais, eles surgiram lá no Egito Antigo, há muito tempo atrás, e eles surgiram com a necessidade da contagem. Pode ser a partir da contagem dos animais, contagem dos alimentos, contagem da população. Então eles tinham essa necessidade de contar. Então daí surgiram os números naturais. Os números naturais são a partir do número 0. Então todo número a partir do número 0 é um número natural. O que vem depois é a sequência de números. Então, os números naturais, existem muitos dele. Eu trouxe do 0 até o 9, mas depois do 9 existem muitos outros números naturais. Existem milhares de números. Agora a gente viu o que são os números naturais, que são os números a partir do 0. A gente teve o surgimento do antecessor e sucessor, que surgiu de maneira natural durante a nossa sociedade, pois a gente tinha a necessidade de entender o que vinha antes e o que vinha depois. Por isso, antecessor e sucessor, que é antes e depois. A gente pode visualizar muito fácil pegando como tema o nosso bairro. A gente pode ver o vizinho que vem antes da sua casa, que é o antecessor, e o que vem depois da sua casa, que é o sucessor. A gente também visualizou bem com o vídeo dos animais que eu passei no começo da aula. Tinha o leão no meio, a girafa que estava antes dele, que era o antecessor, e o sapo que estava depois, que era o sucessor do leão. A gente também visualiza de forma muito fácil, relembrando da nossa sala de aula. Se você está sentado no meio, você tem um colega que está à sua frente, que é o seu sucessor, e o colega que está atrás de você, que é o seu antecessor. Agora eu vou dar alguns exemplos usando a tabela de números de como identificar
identificar o antecessor e o sucessor. Vamos lá. Por exemplo, eu quero saber o antecessor do número 3. Então, o antecessor vem antes, então é o número 2. Uma forma fácil de você identificar o antecessor, você pode pegar o número e diminuir 1. Então, 3 menos 1 é o 2. Então, o antecessor de 3 é o 2. E para eu saber o sucessor do 3, eu faço ao contrário do diminuir. Eu aumento um número. Então, 3 mais 1, eu tenho o número 4. Então, o sucessor do número 3 é o número 4, que vem depois do 3. E assim por diante para saber qualquer número natural. E vocês se perguntam, o 0 tem antecessor? Por que ele não tem antecessor? O 0 não tem antecessor. Porque um número que vai vir antes dele é um número negativo, que vocês vão aprender quando vocês estiverem em outra série. Mas o 0, então, não tem antecessor. Ele tem apenas o sucessor. Então, agora que a gente já entendeu o que é antecessor e sucessor e também entendemos o que são os números naturais, a gente vai brincar de um jogo bem legal, que é o jogo Quebra-Cabeça dos Números. Ele é bem divertido de fazer e eu vou explicar para vocês como que joga. Então, esse daqui é o jogo. É Quebra-Cabeça dos Números. Vamos entender como que joga ele. Nós temos a sequência de números naturais que vai no jogo de 0 ao 12. Então, tá vendo que eles estão todos em ordem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12. Então, primeiro a gente embaralha todos os números. Agora que a gente já embaralhou todos os números, a gente tem que colocá-los em ordem. Qual que era o primeiro número que a gente tinha na ordem? Era o número 0. Então eu tenho que trazer o 0 daqui até o primeiro lugar. Mas eu não posso pegar o 0 e tirar ele. Eu tenho que arrastar. Então, olha como que a gente faz. Eu arrasto até eu conseguir trazer o 0 para a primeira posição, ó. Então eu tenho 0. Da agora a gente pensa, o 0 não tem antecessor, ele tem só sucessor. Então qual que é o sucessor do 0? É o número 1, que está aqui embaixo. Então a gente tem que trazer o número 1 aqui em cima. Então a gente já tem o 1, o antecessor de 1 é o 0 e o sucessor é o 2, que já está aqui. E a gente já formou a primeira linha, que é 0, 1, 2, 3. E agora a gente tem que fazer com todos os números e formar a sequência dos números naturais. Ó, agora eu já consegui formar a sequência dos números. Vocês já viram como que joga o jogo do quebra-cabeça dos números? A gente vai produzir um jogo para vocês. Então a gente vai precisar dos materiais que a gente separou. Então, primeiramente, a gente precisa de um papelão e você corta o papelão desse tamanho. Se você não tiver papelão, você pode usar uma folha de caderno, uma folha de sulfite. Usa o material que você tiver em casa. E daí, depois de cortar assim, a gente
pinta para não deixar com a cor do papelão. Eu usei aqui folha colorida, mas você pode usar giz de cera, tinta guache ou deixar na folha em branco. E daí você escolhe um número. Você pode escolher colocar o número no começo, no meio ou no final. Tá vendo que a gente tem as divisórias aqui? Então, eu escolhi o número 5 e escolhi colocar ele no meio. Então, daí, coloquei no meio, eu tenho que identificar o antecessor e o sucessor. Então, para você identificar, você pode apenas desenhar um número aqui, você pode colar o número ou fazer de caneta, ou você pode fazer dessa maneira aqui, que é com grampo de roupa. Eu coloquei o número na ponta e eu encaixo aqui. O antecessor do 5 é o número 4. E agora eu identifico o sucessor. O sucessor de 5 é o número 6. Encaixo aqui. Vocês podem também fazer dessa forma aqui, ó. Colocar um número no começo da tabelinha. Então, como está no começo, eu tenho que identificar o sucessor do número 2, que é o número 3. E agora eu tenho o 3 no meio, o antecessor, que é o 2, e tenho que achar o sucessor do 3, que é o número 4. E coloco aqui. Vocês não precisam fazer como eu fiz com um grampo de roupa. Vocês podem apenas colocar o número aqui com caneta, tinta guache e giz de cera. Repito para vocês, usem o material que vocês tiverem disponível em casa, tá bom? Agora que a gente já confeccionou o nosso jogo, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu sobre os números naturais e também sobre antecessor e sucessor da matéria de matemática. Espero que tenham gostado da aula. Joguem o jogo que vocês confeccionaram e fiquem bem.